de agora, vamos então passar a palavra ao nosso palestrante para que ele discorra sobre este tema, a caridade ativa no pensamento kardeciano. Boa noite. Muito bom estar de volta nessa casa, depois de 6 meses. A gente esteve aqui no começo de abril, quando vocês estavam iniciando o ciclo de estudos da obra kardeciana. Trago o abraço, então, de Porto Alegre, do Centro Cultural Espírita. Agradecer ao convite do Jerry, a apresentação do irmão. Então, hoje nós vamos falar da caridade. 6 meses atrás, quando a gente começou os nossos estudos, muita coisa aconteceu. Nosso último encontro a gente falou sobre a adulteração da Gênese. Em abril nós tivemos o lançamento da primeira edição restaurada e uma série de pesquisas que vieram a partir daí. Então, quando falamos do processo de regeneração social aliado com o processo espiritual, progresso espiritual da humanidade, surgem muitos questionamentos, e entre os quais se sobressai a virtude ativa da caridade. Então, os nossos objetivos do estudo de hoje são, primeiro, conhecer a origem do termo; segundo, diferenciar o conceito de caridade no Espiritismo; e, por último, refletindo no século XXI, entender a sua prática nos dias atuais. Se for muito rápido, por favor, pode me interromper a qualquer momento, fazer uma pergunta. Então, para a gente compreender o início do termo, a utilização do termo caridade, a gente vai ter que voltar lá para os primeiros anos, os primeiros séculos do cristianismo, aproximadamente do século I ao século V, na questão chamada fides, ou fé, a salvação, o perdão dos pecados, somente pela fé no sangue de Cristo, Cordeiro de Deus. Então, ali na imagem a gente tem a cruz da crucificação como o caminho para a salvação. A questão da época, dos pais da igreja, a questão patrística da época: a salvação é pelas boas obras ou é pelo perdão? Consideração: se a salvação for pelas boas obras, não existe perdão, mas sim o pagamento dos pecados. Eu estou agindo no bem para pagar o mal que eu fiz, então eu estou zerando minha dívida. Não é um perdão, é um pagamento. Mas não, os pais da igreja naquela época, eles acreditavam que nós temos a fé no perdão puro pelo sacrifício de Jesus. Então, a salvação não é pelas boas obras, mas sim somente pelo perdão. Se contextualizando, tá, gente? Não adianta esse pensamento, ele evoluiu ao longo do tempo. Então, eu estou voltando lá para trás, para o comecinho. Nisso, quando a gente diz, então, que somente o perdão, somente a fé da salvação, a fé é superior, naquela época, é considerada superior aos atos. Ou seja, fora da fé não existe salvação. Só que quem é que determinava naquele momento, nos primeiros séculos, o que era a fé? Era a igreja. Então, fora da igreja não existe salvação. Isso foi se consolidar por volta do ano 380, depois de uma série de concílios, quando Roma oficializou o cristianismo como sua religião do império. Então, botou ordem em todas aquelas igrejas que existiam espalhadas desde a época de Paulo, através dos concílios. Surge então uma nova questão agora na igreja reformada, constituída. Se a minha salvação é pela fé, como eu provo para Deus que a minha fé é verdadeira? O cristão legítimo comprova sua fé praticando boas ações e obedecendo às leis das Sagradas Escrituras. A vida deve ser dedicada para fazer o bem, uma vida de virtude, comprovando a presença e ação do Espírito Santo. Ou seja, sem boas ações não há prova da verdadeira fé em Jesus. Isso a gente já está considerando o século 5, 6, 7 da questão patrística.
Então, mesmo assim, a fé, a demonstração exterior da minha fé por bons atos, ela sendo uma comprovação, ela não é um fator primordial na salvação ainda para a igreja nesse momento, porque ele considera que o arrependimento nos últimos momentos de vida, ele ainda pode, por fé, ser salvo, apesar de ser toda uma vida com más ações, então um arrependimento nos últimos instantes, e a fé verdadeira nos últimos instantes produz a salvação. Então a fé continua sendo superior aos atos. Mas como demonstrar, então, quais são os bons atos que eu devo praticar? Então, surgem as chamadas virtudes teologais. Elas são 3: a fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes são assim chamadas teologais porque elas são recebidas diretamente de Deus pelo batismo. Então, o cristão, no momento que ele se batiza, ele recebe a fé, que é acreditar em Deus, nas suas verdades reveladas pelos ensinamentos da igreja, a esperança, aguardando a vida eterna, com confiança absoluta em Cristo, e a caridade, que é amar ao próximo como a si mesmo. Só que com um detalhe muito importante: nessa época, o próximo, ele tinha que ser batizado também. Aquele que não era batizado não era o próximo. Então, isso vai para te compreender depois o movimento das cruzadas, as guerras santas, a escravidão, uma série de coisas que foram justificáveis naquele período, né, e que hoje já não são mais. Porque para eles, então, aquela pessoa que não faz parte do núcleo cristão, ela não é o próximo. Sendo que alguns até poderiam não ter nem alma, na concepção da época, claro. Além das 3 virtudes teologais, que são as que a gente receberia no batismo, então o bebê batizado recebeu as 3 virtudes. A gente teria as outras, que seriam as virtudes cardeais, que devem ser conquistadas. A gente vai encontrar referência dela nas leis morais, tanto no livro dos Espíritos, depois como no Evangelho também. Claro, trabalhadas já por um viés mais racional. Então elas são a prudência, a justiça, a força, a temperança. Prudência é o uso da razão. A justiça é respeitar o direito do outro. A força é a firme vontade de fazer o bem. E a temperança é a prudência, é o equilíbrio dos prazeres. Nem de mais, nem de menos. É o meio termo. Caminho do meio. Então agora caímos na definição de dicionário hoje de caridade. Então ela vem do latim caritatis, amor, afeto precioso, caro. É uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. É um ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Isso é a definição do dicionário Michaelis, dicionário brasileiro da língua portuguesa. Mas qual é o conceito da caridade no Espiritismo? Para a igreja dos fins do século XVIII, começo do século XIX, então a gente já deu um pulo, a gente veio lá do ano 1000, caindo no século XVIII e XIX, que é a época da codificação. A reforma pela busca das virtudes tinha por objetivo domar o homem, considerado mal por natureza. Então essa era a visão da igreja do século XVIII e XIX. O homem nascido mal, nascido no pecado, ele precisava ser domado através da prática dos bons atos para conquistar a virtude. Ou seja, seguir as regras impostas garantia tanto o bem viver em sociedade como o caminho da santidade para alguns, superando os pecados capitais com ações externas no bem. Para cada um dos 7 pecados da igreja existia uma virtude correspondente que eles deveriam trabalhar. Era o caminho para a santificação. O progresso espiritual, como era visto na época, por mais que eles só considerassem uma existência. Então, era uma bondade aparente, nem sempre ela era verdadeira. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Esse é o trabalho A Crítica da Razão Prática.
ele nos coloca que o desejo pelo paraíso e o medo do inferno alimentam apenas os instintos básicos do homem e não representam uma virtude, que deve ser a manifestação superior de uma razão consciente e livre, a conformidade natural para o bem. Ou seja, ele... Eu vou fazer um bagunço aqui. Então, a conformidade natural para o bem, que deveria ser interior e não somente exterior. Pouco após ele, a gente tem Auguste Comte, pai do positivismo. No seu curso de filosofia positiva, em 1842, ele coloca o conhecimento humano como passando, a compreensão humana passando por 3 estados. O teológico, onde as explicações sobrenaturais estão no nível sobrenatural e no domínio exclusivo da fé. Metafísico, onde as abstrações e as regras substituem as divindades, essas abstrações criadas pelo homem. E no estado positivo, que seria o superior de todos, que teria a observação científica no topo. Então é uma época do espiritismo racional, onde a gente tem uma busca por uma fé raciocinada. Então a gente tem aqui 1842, já bem na época que Kardec está começando, ele está ainda no seu trabalho como pedagogo. E eram as questões que circulavam na época, tanto na psicologia, na filosofia. E esses questionamentos Kardec leva para os espíritos da codificação. Em 1857 nós temos a publicação do Livro dos Espíritos. No capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, respostas da questão 888. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ou benefício. Disse Jesus: ignore em vossa mão esquerda o que a direita deve. Concepção da época, e hoje a gente pode até relacionar isso com filosofia oriental, onde tem o quê? A direita é a que dá, a esquerda é a que recebe. A direita é ativa, a esquerda é passiva. A direita é yang, a esquerda é yin. Então, se a minha direita faz e a esquerda não sabe o que a direita está fazendo, eu estou dando sem receber nada em troca. Eu estou fechando o canal de recebimento e estou apenas doando. Essa é caridade. Então, ajudar o próximo, fazer o bem, é um ato positivo. É um ato do bem, mas ele pode não ser caridade. Nem sempre, ao fazermos o bem, estamos fazendo pelo bem em si, mas por imposição de regras, interesses materiais ou para tranquilizar a nossa consciência. É um ato beneficente. Então a gente tinha, tanto na igreja, que tinha a regra de seguir a virtude externamente, como até em alguns primeiros grupos espíritas que colocavam uma regra para no final do mês ser doado um valor X para a caixa de caridade, que era obrigatório. Aquele ato, no momento que ele é a obediência a uma regra exterior, ele não está partindo mais necessariamente do interior. A caridade é além disso, é além do que é justo. Agora, então, o que seria a virtude ativa da caridade? A caridade ativa, ela envolve o desejo profundo pelo bem. É uma decisão interna onde não existe nenhum tipo de interesse envolvido. Ou seja, é um ato benevolente. O primeiro, então, é um ato beneficente. O segundo, benevolente. Para o Espiritismo, importa tanto o ato quanto as suas motivações. Apenas você mesmo pode saber se está sendo caridoso ou não. As pessoas verão as suas ações, mas nem sempre conseguirão perceber as suas intenções. É uma questão de consciência. Fazemos a caridade ativa
sem pensar se será difícil ou cara, sem esperar qualquer recompensa, nem mesmo um agradecimento. Temos então um novo paradigma com o Espiritismo. Se antes, fora da fé, fora da igreja, não havia salvação, nós dizemos, fora da caridade, não há salvação. De Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Comunicação de Paulo, Paris, 1860. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que faças o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Pequeno gráfico, então. Mas nós estamos do lado do progresso, uma atitude neutra, mas ainda responsável, porque deixar que o mal aconteça, podendo impedir que ele aconteça, nos torna coautores daquele mal que foi executado. Então, uma ação neutra, ela ainda é considerada mais má do que boa. Agora, uma virtude passiva, que seria seguir as regras, fazer os atos bons externamente, já é um ato do bem, já é superior em termos de progresso moral à ação neutra, mas ainda não é o ponto superior da virtude ativa, quando ela parte do interior. Então, a prática do bem pode conduzir à virtude, a virtude verdadeira. Parte do processo de evolução espiritual, partindo das regras externas até as decisões internas. Então, isso é a criação do hábito. A gente está resgatando lá pensadores gregos, até Aristóteles. Então, a gente está criando hábitos pela repetição. Sim, existe polêmica até que ponto eu não estou me domando e não agindo como racionalmente. Mas a justificativa, segundo alguns autores, é que pela prática do bem ele acaba se tornando natural para mim. Talvez não numa encarnação, mas em diversas. Quantas vezes for necessário. Do Livro dos Espíritos, capítulo 11, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É a benevolência para com todos, indulgência ou perdão com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. Caridade nos dias atuais. O fazer o bem. Hoje, principalmente no Brasil, e essa semana está bem característico, a gente tem acompanhado isso lá também em Porto Alegre, esses embates que a gente tem procurado até evitar dentro da casa. Mas a gente tem duas visões principais em questão ao fazer o bem. Numa delas, o dever principal é do Estado. A outra diz que o dever principal é da sociedade. Uma delas diz que o Estado deve fazer o bem através de programas sociais e financiamento público. A outra diz que não, tem que ser através das igrejas, dos centros espíritas, com as suas obras assistenciais, as ONGs, através do financiamento privado. Independente desses pontos discordantes, a vontade pelo bem, ela já é um ponto de união. E agora uma coisa que todos nós temos que ter bem claro, que atender aos desvalidos da nossa sociedade não é caridade. Ela é um dever moral de todos nós, que já obedece à lei da justiça. O que é justo, é justo. A caridade é acima da justiça, além da justiça. De A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 20, parágrafos 4 e 5.
Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação e reparação à perfeição única que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Nunca diz fora do Espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de tolerância que relaciona os homens num sentimento comum de fraternidade, em lugar de separar em seitas inimigas. Esse item, os dois parágrafos, 4 e 5, estão presentes na Gênese conteúdo de 1868, que tinha sido conteúdo suprimido na edição de 1872. Então, pode ser conseguido online. De conteúdo é isso. Espero as dúvidas de vocês e agradecer a atenção. Muito obrigado, Belo. Então, agora iniciamos em cima desse tema, vamos iniciar uma conversação. Tá? Já que nós abordamos em cima desse tema caridade, que nós sabemos da abrangência dele, nessa conversa aqui, vamos iniciar justamente voltando, como tu mesmo dissesse ali, iniciando esse nosso trabalho. Em 1858, Kardec, já publicando a Revista Espírita, ele, numa das sessões na sociedade, ele se identificou para eles o espírito de São Vicente de Paulo. E nessa reunião, depois de São Vicente fazer diversas abordagens em cima do tema, ele agradece, Kardec agradece ao espírito de São Vicente de Paulo, e ele começa a fazer os questionamentos, pergunta para ele, e ele se coloca à disposição exatamente para fazer algumas questões. E numa dessas, muito atual, posto que quem de nós não tem sido abordado em casa por pedintes, por pessoas que estão aparentemente necessitadas, e bate a nossa porta, né, pedindo esta ajuda material. Primeiramente, o São Vicente de Paulo, ele faz duas colocações. Ele coloca que existem dois tipos de caridade. Tá? Ele coloca a caridade propriamente dita, a esmola, né? E o amor aos semelhantes. Então, ele já difere a caridade em dois sentidos. E na questão número 6, na sexta pergunta, aliás, na segunda pergunta, ele coloca assim, e aí que eu quero fazer um comentário para a gente trabalhar um pouquinho esse tema. A caridade pode ser compreendida de duas maneiras: a esmola, propriamente dita, e o amor aos semelhantes. Quando nos dissesse que era necessário abrir o coração ao pedido do infeliz que nos estende a mão, sem lhe perguntar se sua miséria é fingida, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? E aí, a resposta dele, sim, apenas nesse parágrafo. E aí continua. Dissestes que deveríamos deixar para a justiça de Deus, a apreciação de falsa miséria. Entretanto, parece-nos que dá sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto,
é encorajar o vício e a preguiça? E essa pergunta nós nos fazemos cada vez que alguém bate a nossa porta. Se aquela pessoa, se aquele espírito que está ali, está em condições de trabalho, e se nós não estamos encorajando a ele continuar fazendo esse trabalho de pedinte. E aí ele continua: se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiramente necessitados. Então aqui, agora, deixo para ti fazer uma abordagem em cima desse tema, que lá na Revista Espírita, Kardec, em 1858, abordou, e o Espírito de São Vicente de Paulo comentou: como é que nós, ainda nos dias de hoje, podemos saber exatamente se nós estamos ajudando ou não? E ele respondeu. Mas vamos primeiro abordar esse tema, e aí depois nós vamos tocar nesse assunto. Meu ponto de vista, tá? Perfeito. Vai muito da tua questão consciencial. No momento que tu está praticando aquele ato, tu está ajudando. Se tu vai ficar com a dúvida, mas a dúvida se tu tem que ajudar ou não, já é um alerta suficiente para te procurar saber mais. Porque algo existe ali para te ter esse tipo de dúvida. A caridade em si é justamente no primeiro exemplo. Tu vai doar, e a questão do julgamento, se vai ser útil ou não nos cabe. Cabe àquele indivíduo com a sua consciência e com a liberdade. Boa noite. Notadamente nas questões espíritas, muitas vezes a gente passa assim, de maneira mais rápida os olhos, e as pessoas fazem uma interpretação bastante restritiva, né? Eu normalmente gosto de fazer uma interpretação um pouco mais larga, mais aberta das questões. E na questão da caridade, eu noto que muitas vezes há essa preocupação realmente de dar, de beneficiar, mas há também esse freio, que é a questão da gente pensar: puxa, mas o que eu estou fazendo? Eu imagino que normalmente quando a gente entra nesse conflito, alguma coisa em termos de caridade ainda não está muito bem resolvido. A gente fala, caridade é um ato de amor, e não se deve fazer a caridade buscando a salvação, mas a caridade pelo bem. Mas o que eu gostaria de salientar e abordar é a questão do indivíduo aprender a ser caridoso consigo mesmo, ser compreensivo com seus atavismos, com seus problemas, porque todos nós carregamos, né? Histórico, espiritual, isso é sabido. Mas muitas vezes o que acontece é que mesmo o espírita, e a gente trabalha nos grupos, que estuda, a gente nota que muitos deixam o chicotinho, aquele que eu fiz no outro processo, e aquela dor, aquele sofrimento, e muitas vezes nos esquecemos do dia de hoje. Nós estamos aqui para vivenciar, para estudar, para trabalhar e para influenciar nesse processo evolutivo. Então, gostaria de ouvir de ti essa questão da caridade do próprio indivíduo consigo mesmo, com sua própria existência, com o seu próprio processo. Antes de entrar nesse ponto, voltando ao que tu falou da dúvida, a gente vê isso muito na casa espírita, por exemplo. A gente tem doações de roupas, né? Então tem aquela casaco, blusa. Aqui eu não sei se é tanto em Osório, mas lá em Porto Alegre a gente nota muito do pessoal de rua que vai buscar a doação, que a gente fica naquela dúvida: mas ele vai usar aquilo mesmo ou ele vai usar como moeda de troca para bebida, para droga, para alguma outra coisa? Ou não nos cabe, né? A gente ali como trabalhador, a nossa função é só entregar, não nos cabe. Isso é uma postura da casa, mas são destinamentos que surgem. Aquela pessoa que tu dá uma roupa hoje, amanhã tu dá de novo, e depois no outro dia de novo, e todos os dias ela está sem sair
daquele ciclo. A questão do... é muito pessoal, né? Tua pergunta. Mas sim, a gente tem muitos, hoje, a gente tem muita falta de São Agostinho ainda, né? De fazer aquela reflexão todo dia. O que eu fiz de bem? O que eu fiz de mal? O que eu poderia ter sido melhor? É um caminho para o autoaperfeiçoamento, para se autoconhecer. Não sei se está diretamente relacionado à caridade ou mais a trilhar mesmo do caminho de evolução espiritual da pessoa. Mas sim, é importante se amar. Não tem que transmitir amor se não se amar também. Está exatamente nesse caminho. A caridade está exatamente nesse caminho. Mas eu diria assim ainda, aqui então voltando ainda para o tema anterior, então ali o Espírito diz o seguinte, entretanto, também há pobres mentirosos, né? Que sabem muito bem simular as misérias que não padecem. E ele conclui: isso é que devem ser deixados à justiça de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte. É exatamente o que Kardec nos coloca. Vamos fazer sempre a nossa parte. Se aquele espírito que está ali está mentindo, que está faltando, essa não é um problema nosso a resolver, é um problema dele. Ele que vai ficar com essa dívida depois. E ele está concluindo, ele diz um pouquinho mais: a caridade cristã não foge nada daquilo que tu falou, que é exatamente a nossa consciência nos diz. A caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas alheias? E aqui entra uma parte muito importante no nosso dia a dia, no nosso viver e conviver. A caridade, ela é feita também com o pensamento. O nosso pensamento, e segunda-feira nós vimos isso aqui, na outra palestra, o pensamento são ações. E o nosso pensamento pratica também a caridade. Não é? E aí a resposta é sensacional. Fazei como Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais do que nunca. Olha aí a nossa consciência. É exatamente em cima disso. Então esse tema, ele sendo abordado, nós podemos ver também que no nosso dia a dia, o nosso pensamento, as nossas vibrações, elas só em ver alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, nós nos lembrarmos daquele espírito, ou daqueles, né, os que estão nos hospitais, que estão nas casas de repouso, idosos, os que estão nas penitenciárias, que estão passando por essas dificuldades, tem uma razão de ser, e nós não podemos também deixar de criar, de emanar as nossas boas vibrações, que essas são feitas são realizadas através dos nossos pensamentos. Então, o bom pensamento também vai fazer com que nós pratiquemos a nossa caridade. Não é isso aí, Beto? A questão da consciência, todos nós, o próprio ato de tu perceber, de ter empatia com o outro, de perceber a dificuldade que ele está sentindo, já é um sinal do quanto tu progrediu como espírito. Tem muitas pessoas que a gente vê no dia a dia que não conseguem, passam pela dor do outro como se fosse invisível. Então, quanto mais consciência que tu tem, mais responsável tu se torna, porque essas coisas não são mais invisíveis para ti. Maior tua responsabilidade também. Não só perante uma lei externa, uma lei divina, mas com a tua própria consciência. Depois, quando tu chegar em casa para dormir, e ficar aquilo batendo, não, mas eu podia ter feito isso diferente, eu podia ter feito aquilo diferente. Então, às vezes não precisa esperar que venha uma punição externa, ou alguém dizer para ti, não, está errado. Não, a tua própria consciência vai te dizer isso. Seja no momento de vigília, seja durante a noite que estiver sonhando, enfim.
Essa questão da caridade pode parecer assim, pode parecer que está muito distante da gente, né? Mas na verdade, nos dias de hoje, se a gente prestar um pouquinho de atenção nos noticiários, a gente vai ver que é um tema atualíssimo. Por exemplo, a questão dos imigrantes. Dia desses acho que no Terra, eu vi uma notícia de que uma mulher grávida, bem próximo dos 9 meses, havia atravessado na França um local deserto, e um senhor francês acabou se compadecendo da sua situação de dor e de sofrimento e estendeu a mão e pegou essa mulher e levou para o serviço público francês. Pois bem, o Ministério Público francês, valendo-se de uma lei que diz que não é um ato jurídico válido atender a um imigrante ilegal, acabou processando esse indivíduo. Por quê? Porque ele se compadeceu, ele sentiu a dor daquela mãe que poderia perder o filho. Então, hoje a gente vê aqui nas fronteiras do Brasil a questão dos imigrantes. Estava agora, coincidentemente, antes de vir para cá, assistindo um documentário sobre as centenas de imigrantes que vêm fugidos de guerras e perseguições políticas da África, da Síria, da Arábia e de outros locais do mundo, que chegam e são recepcionados aqui no Brasil e saem de lá com o entendimento de que serão bem-vindos ao Brasil. E chegam aqui e o que menos encontram são compreensão e calor humano. Porque o brasileiro não reconhece o africano. Porque o brasileiro não reconhece o muçulmano como um ser que possa ser acolhido e bem tratado aqui. Então, a gente está vivendo também a questão da xenofobia e diversas outras questões de cunho moral e na ordem do dia. A questão dos criminosos. Estava abrindo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a caridade com os criminosos. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. Claro que aqui é uma passagem bastante moral, né? bastante forte, mas nós enfrentamos hoje, na nossa vida cotidiana, questões bem fortes, inclusive de fundo político, de fundo religioso e de fundo moral, relacionadas a essa questão da caridade. O que fazer, por exemplo, com o imigrante? De que forma admiti-lo dentro de um país que passa por dificuldades também econômicas? Nesse ponto aí, a gente pode colocar também isso na base do instinto, né? Nossa própria evolução como sociedade, a gente tinha aquilo de preservação do grupo. Então, aquilo de tu ver o diferente, o estrangeiro, como uma ameaça ao teu grupo. A gente cresceu como sociedade assim, com esse bairrismo, vamos dizer assim, entre países, entre grupos. Então, ainda é difícil de superar, claro. Hoje a gente já está num estágio que a gente consegue racionalmente trabalhar essa questão do instinto. Isso que tu falou da caridade nos conflitos que a gente vive, que eu coloquei um pouquinho aqui também. Em 1862, Kardec fez a viagem espírita pela França. Então foi conhecer os grupos, a gente se correspondia com todos, mas foi ver o dia a dia deles. Então, quando ele estava passando por Lyon, ele fez um discurso. Nesse discurso, alguém perguntou para ele: mas quando tiver divergências dentro do grupo, que acabava tendo até na própria sociedade parisiense também, ele tinha as diferentes divergências que ele tinha que servir como mediador. A resposta dele é que ele nem se preocupava muito em ver os argumentos, mas onde tivesse mais caridade, estaria a razão. Mas a caridade aí no sentido falta de orgulho, falta de vaidade, a caridade como uma virtude ativa, não como um ato simplesmente externo de fazer o bem por fazer, não. Então, onde tivesse maior caridade com o próximo, teria a razão na missão de Kardec.
No início da tua palestra, Beto, tu colocou ali as virtudes teológicas, né? Fé, caridade, amor, fé e caridade. Né? Fé, esperança e caridade. E São Paulo ele coloca que dentre elas a mais excelente é a caridade. Né? E aí ele justifica o porquê da caridade, né? Que a caridade tem que ser benevolente, ela praticamente ela faz com que as outras existam com ela. A partir dela vai existir a fé, a partir dela vai existir a esperança, a partir dela vai existir o amor. Então, trabalhando a caridade, e aí entra também, fora da caridade não há salvação, modificando o que a igreja dizia, que era fora da igreja, né? E na realidade ele transfere, ele troca essa palavra salvação por verdade. Ele troca essa palavra, ele utiliza esse termo verdade e substituindo, fora da caridade não há a verdade. Né? Porque nós na realidade estamos em busca dessa fé que nós temos que fazer através da caridade, utilizando sempre a verdade. Isso é uma questão interessante a salvação, né? Que a gente acaba usando bem ou mal o vocabulário das igrejas, mas nós não temos a salvação como ela é vista por eles, né? Do inferno, purgatório. Então o purgatório surgiu depois, né? Para justificar que as pessoas não fossem para o inferno, nós poderiam pagar uma passagem para o estar no purgatório, surgiu depois, pelo século VI, VII, mais ou menos, da história. Mas então sim, a nossa visão ela é mais próxima no sentido de verdade do que de salvação. A gente não tem a visão de Jesus, claro. Alguns setores no movimento, tem sempre que pontuar, no movimento espírita tem essa visão de Jesus como o Salvador. Mas na codificação em si, Jesus é um espírito superior, encarnado na Terra. Né? É o modelo e guia da humanidade, mas no sentido de o espírito mais evoluído que aqui encarnou. Mas realmente encarnou, teve um corpo físico, passou pelas nossas vicissitudes do dia a dia. Então, não no sentido que ele vai nos salvar, nos tirar da condenação, como nas igrejas ancestrais. Tu gostaria de fazer mais alguma consideração, Roberto? Queria saber se o pessoal está com dúvida. Podemos colocar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em cima desse tema tão abrangente? Pois não? Eu gostaria de fazer, não sei se uma pergunta, mas uma observação assim, que eu tenho do ponto de vista da caridade. Me parece que a maioria das pessoas entende a caridade como doação. Esmola. Né? E eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não tenho condições de fazer caridade. Que eu acho que está muito forte assim, em todas os espíritas, não espíritas, de todas as formas da sociedade como um todo, que a caridade é dar algo para alguém físico. Né? E eu já penso assim e vejo que a caridade é muito maior do que isso. Mas essa palavra está muito traduzida a entregar coisas. Né? Nós mesmos aqui falamos diversas vezes, doar roupas, doar isso ou aquilo, dar algo para alguém, se essa pessoa, o que ela vai fazer com aquilo. E a caridade pode ser só um pensamento bom, assim, né? Porque a minha mãe dizia, caridade a gente pode exercitar quando está passando uma ambulância, se a gente desejar verdadeiramente que aquela pessoa que a gente não sabe quem é, não tem ideia de quem seja, se a gente desejar verdadeiramente que aquela pessoa se recupere, que ela mandar uma energia boa, digamos, né? Isso é um ato de caridade. Então, apreciei muito nesse sentido, porque trouxe mais esse lado da caridade, né? E por outro lado, assim, né, é uma pergunta, né? Até, claro que a gente vai discutir política aqui, nem estou falando disso, mas em função da política, o atual momento hoje é de muita falta de caridade, né? Falta de paciência, de benevolência e tudo mais. E o que até às vezes nos faz ficar quietos e não dizer nada, porque provavelmente é muito provável que o outro venha, né, de uma forma inadequada.
Então, assim, ó, qual seria que eu vou dizer, a recomendação, né, a orientação para que a gente se posicionasse dentro dessa questão da caridade quando vem algo nesse sentido? Porque ao mesmo tempo nós temos os nossos conceitos, os nossos ideais, né? Mas eu percebo que as pessoas estão perdendo muita paciência e exercitando zero de caridade no sentido do bem em função dessas questões, assim. Não sei se tu acha pertinente a pergunta. Eu coloquei mais resposta da minha, tá? Mais uma coisa, eu vou colocar a minha opinião, como é que eu me coloco, como eu coloquei aqui. Eu vejo assim, desculpa, não vou desligar. Então, vou querer outras respostas além da minha, porque mais uma vez vou dar uma opinião pessoal nesse assunto, que foi inclusive a que eu coloquei na apresentação. Por mais diferenças que existam, eu sempre procuro ver que aquela outra pessoa, dentro do mundo dela, daquele universo de ideias, ela também quer fazer o bem. É de um modo diferente do que eu quero, mas a gente tem isso pelo menos em comum. Então vamos partir do ponto que nós dois já reconhecemos que nós temos um dever no bem. Ponto. Vamos a partir daí tentar construir juntos. É meu posicionamento, como eu tenho lidado com isso atualmente. Sobre a questão do momento tumultuado e a repercussão que isso dá nas redes sociais, no grupo da família, no grupo espírita, no grupo tal. O que ocorre, na minha concepção, é o seguinte: a mídia social, ela deu voz a todo mundo, indistintamente. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas vibram única e exclusivamente na paixão cega, e transformam as questões do dia a dia como se fosse um jogo de futebol. Esse é meu time, aquele não é o meu time. Então eu vou fazer toda a minha vibração, vou gastar a minha energia para que o meu time ganhe, independente de qualquer coisa, independente de plano de governo, independente de discurso, não importa. Há um engajamento quase que, eu vou usar aqui a palavra religiosa, um engajamento religioso na questão. E aí o que acontece nas mídias sociais que eu tenho notado é que o custo energético, quando tu te manifesta objetivamente, ele é muito grande. Eu, particularmente, como eu escrevo a minha coluna no jornal e publico lá no meu blog e na internet, o meu posicionamento é a minha coluna e fica ali. Se o cara quiser meter o pau, fazer o comentário dele, eu também não vou responder. Então, nos dias de hoje, o que eu tenho feito é mantido um silêncio não covarde, porque nós temos necessidade de nos posicionar nos momentos da vida pública, da vida política, da vida institucional brasileira. Mas eu, particularmente, tenho mantido silêncio. Por quê? Porque é um momento de grande paixão, que transcende a qualquer tipo de racionalidade em alguns ambientes. As pessoas chegam às vias de fato. E eu acredito que eu estou sendo extremamente caridoso comigo mesmo, de às vezes me excluir deste ambiente e utilizar desta energia que eu disponho para pensar lá na frente. Que aquela pessoa que daqui a pouco me atacou ali por um posicionamento divergente, aquela pessoa está com um problema. E aqui não importa de que lado seja. Aquela pessoa está vivendo um momento de paixão, às vezes até de obsessão em cima de uma ideia, achando que o paraíso está lá na voz do indivíduo. Então, dentro dessa ideia salvacionista, eu entendo que não é por aí a salvação. Então, eu creio que em muitos momentos, nos grupos, quando essa discussão vira irracional, quando as pessoas parecem cães brigando, eu me excluo. Eu deixo que aquelas pessoas ali tirem as suas diferenças da forma que for. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai passar, né? O Chico Xavier dizia que tudo passa, né? E isso também vai passar. Por quê? Porque a segunda-feira, independente de
resultados, nós vamos trabalhar, né? Quem é aposentado vai curtir a sua aposentadoria, mas nós vamos trabalhar, a gente vai continuar no nosso dia a dia, e em janeiro teremos outros desafios, em fevereiro outros, e assim vai. Então, se nós cristalizarmos a nossa existência em cima de uma disputa, de uma guerra, se nós participarmos desta guerra ativamente, assim, dando o nosso peito, eu imagino que nós sairemos com feridas, com dores, com coisas que muitas vezes não sei se nesse momento é o ideal necessário para o nosso crescimento. Vou complementar um pouquinho só a experiência que a gente vivenciou lá. Isso das redes sociais, hoje tu está discutindo pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, a rede que for, mas não está cara a cara com a pessoa. Então a gente teve um caso, uma situação no grupo, justamente disso, por causa da política, que o pessoal vai começar a se sair do sério, vamos dizer assim, no grupo, mas pelo WhatsApp. Depois, quando todos se encontraram pessoalmente, foi falar, sabe aquele constrangimento, tu nota, mas, desculpa, não queria falar aquilo, enfim, é diferente na cara a cara. Então tem certas coisas que é bom a gente pensar 2 vezes antes de publicar, 3 vezes até, antes de ferir o sentimento de alguém. Ainda em cima do que falou o Solano, eu vou acrescentar um pouquinho. No capítulo 15, na Gênesis, o título são fluidos. O que gera essa discussão, isso tudo que está acontecendo, principalmente na mídia, hoje, jogando um contra outros, aliás, muita gente dizendo assim, perdi mais um hoje, perdi mais um amigo. Não é mais eu ganhei um amigo, não, eu perdi mais um. E vai contando aquilo ali, é uma estatística. Isso aí, nós estamos, quando participamos desses embates, nós estamos gerando vibrações negativas. E exatamente o que o Brasil está precisando nesse momento não são das vibrações negativas. Os fluidos que nós temos que gerar são os positivos. Então, no momento que nós nos abstemos de embater ou de combater aquela ideia, no momento que nós começamos, através do nosso pensamento, também emanar bons fluidos para que tudo se resolva com tranquilidade e fazemos as nossas preces, nós estamos nesse momento fazendo exatamente, criando um escudo e que isso aí não passa a fazer parte do nosso dia a dia. E essa maneira de agir, de não se acovardar, como até falou o Solano, é exatamente o que nós estamos criando em nós, um escudo aonde isso nos torna até mais leves. E isso não está nos deixando de cumprir a nossa obrigação. Nós vamos votar, nós vamos fazer aquilo que nós queremos, mas através de uma coisa que nós falamos aqui no início, e que a senhora tocou no assunto, através da nossa consciência. Está aqui a resposta. A nossa consciência é que vai nos direcionar. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo certo, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo errados. Quando nós sentimos e analisamos que nós erramos, vem o nosso arrependimento. E já demos um grande passo para esse entendimento. Mas sempre que nós usarmos o nosso pensamento, fazendo essa prática caridosa para o bem, nós estamos auxiliando a todos. E essa coraça que nós vamos criando também está nos ajudando. E aí nós estamos praticando a caridade conosco, com a nossa família, com os nossos amigos. E na realidade nós não estamos perdendo nenhum amigo, nós estamos ganhando muito mais. É isso aí, essa afinidade, esse efeito das vibrações que acabam reverberando no ambiente. Então a gente acaba sintonizando com vibrações mais pesadas e isso acaba criando um efeito em cascata, né? Então é um estudo importante.